Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos de volta ao programa Meditando a Palavra do canal Santa Luzia. E hoje nós vamos meditar sobre o Evangelho deste domingo, 1º de novembro, dia de Todos os Santos. E é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ao celebrarmos hoje a solenidade de Todos os Santos, nós fazemos memória não apenas dos santos que nós já conhecemos, aqueles que já estão canonizados, aqueles que já têm uma data fixa no calendário, Santa Luzia, Santo Antônio, São Pedro. Sim, nós nos lembramos deles, mas também hoje nós nos lembramos de todas as pessoas que viveram uma vida de santidade, todos os justos que herdaram o reino dos céus. O livro do Apocalipse nos fala que, além daquela multidão de 144 mil que estavam diante do trono do Cordeiro, havia uma multidão imensa, numerosa, incapaz de ser contada, que vinha de todos os povos, de todos os países, de todas as tribos, de todas as nações. E assim são os santos que estão na presença de Deus. Pessoas de todas as tribos, de todas as nações, de todas as culturas, de todos os tempos históricos, que viveram uma vida conforme a vontade de Deus. Souberam amar seus irmãos e irmãs, souberam vivenciar na terra aquilo que Deus nos pede para vivenciarmos, uma vida de amor, de bondade, de paz, de fraternidade. E a essa multidão numerosa que nós hoje prestamos o nosso culto de veneração. Lembramos também que a própria fé cristã católica nos ensina que existe algo chamado comunhão dos santos. E pela comunhão dos santos, que nós professamos todas as vezes que nós rezamos o creio, nós professamos que existe uma comunhão de bens espirituais. Ou seja, nós que estamos vivos, podemos rezar e interceder por aqueles que já se foram para a casa do Pai, ou que estão padecendo no purgatório. Nós podemos rezar por eles, e eles também podem rezar e interceder por nós. Então, celebrar o dia de Todos os Santos é celebrar essa intercessão que nós temos diante de Deus, vinda de todas essas pessoas justas que viveram uma vida de santidade, que foram um exemplo de bondade, de santidade, de todas as virtudes que nos são caras. E eles, junto de Deus, intercedem por nós. E nós precisamos também nos lembrar da nossa vocação primeira, que é a vocação à santidade.
Sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. É o que nos diz Jesus Cristo. Agora, como ser santo? Como ser perfeito? Muitas vezes nós criamos uma caricatura de santidade. Nós vemos, por exemplo, nas imagens dos santos, que eles estão parados, com um olhar de contemplação, com uma auréola por trás de suas cabeças, e imaginamos que santidade é ser isso, ficar parado, contemplando o vazio, esperando aparecer uma auréola por trás de nossas cabeças. E nos esquecemos de que todos os santos foram seres humanos como nós, que tiveram problemas, assim como nós temos problemas, passaram por dificuldades, por provações, mas que em todo e qualquer lugar souberam amar Cristo e seus irmãos e irmãs. E o Evangelho que nós lemos no dia de hoje nos dá a porta de entrada para a santidade, as bem-aventuranças. Seremos santos quando nós vivermos aquilo que Jesus nos ensinou no Evangelho de hoje. Se nós tivermos sede e fome de justiça, se formos mansos e misericordiosos, se nós tivermos um coração pobre, um coração e um espírito aberto para o reino de Deus, despojados de si mesmos e preocupados com o bem-estar de todas as pessoas, preocupados com a justiça que vem de Deus, capazes de sofrer para testemunhar a boa nova de Jesus Cristo. Que todos nós, meus irmãos e irmãs, possamos aprender com o exemplo de tanta gente que viveu uma vida digna, uma vida que merece ser chamada de vida cristã. Que todos nós possamos responder ao chamado que Deus nos faz, de sermos santos, sermos sinal de sua presença no mundo de hoje. E que todos nós, iluminados pela sabedoria do Evangelho, possamos também entrar um dia no reino de Deus, no número dos bem-aventurados, que junto de Deus intercede por toda a humanidade. Gostaríamos de deixar o nosso abraço, o nosso parabéns a todos os dizimistas daqui da paróquia de Santa Luzia, que fazem aniversário durante essa semana. Que Deus lhes dê muita saúde, paz, felicidade. E a todos vocês, meus queridos amigos, ouvintes, que nos acompanham no programa Meditando a Palavra pelo canal Santa Luzia, desça as copiosas bênçãos de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.